Acho que minha esposa usou aqui, ou minhas filhas, e aí aumentou aqui o volume. Aqui veio, boa noite, veio que veio. Beleza. Deu uma demorada aí, porque precisei ir lá na outra instituição que eu leciono, porque terça-feira que vem tem formatura aí não, né? Lá na FATEC. E aí, para ver se eu poderia participar ou não, eu preciso pedir a benção para o meu chefe daqui, né? É, índio que tem muito cacique, né? É, aí eu fui lá pedir a benção lá para ver se eu podia ir ou não, tal, né? Para poder ver se dava para participar. Aí cheguei quase agora aqui em casa, né? Então, atrasada. Então, só um minutinho aqui, só para eu abrir o que eu preciso abrir. Eu não coloquei lá o arquivo para vocês, né? Ainda, né? Lá algumas coisas, né? Preciso terminar uma conta aqui, eu termino hoje com vocês. Ixi, oi, tá me escutando aí? Voltei aqui? Parece que tinha dado uma caída aqui. Eu estou escutando sim, professor. Beleza, né? Que aqui deu aqui uma queda e depois parece que voltou aqui. Beleza, deixa eu ver aqui. Professor. Oi. Na atividade do senhor, a casa de máquina e os sanitários não tem medida. Pode usar qualquer medida? Qualquer medida. Oi? Qualquer medida. Ah, tá, beleza, então. Tá? Pois eu vou falar dele mais um pouquinho aí, porque ainda falta coisa para eu colocar para vocês lá, né? Tem umas informações que ficaram faltando. Só que aí eu fui ver lá do arquivo lá que eu tinha feito antes, aí eu preciso dar uma mexida nele, aí eu mexo lá e já faço para vocês. Já. Vamos só dar uma fechada nesse assunto aqui que está de distribuição de ar, para eu poder, na semana que vem, já efetivamente iniciar aqui a parte de água gelada, que senão a gente não vai conseguir avançar muito. Só um pouquinho aqui, só para eu abrir o que eu preciso abrir. Taratá, filtro de ar. Aqui. Beleza. Então, ó, hoje é uma conversa aí, né? Pelo menos a primeira parte, e aí no final, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre filtragem de ar, tá? Um pouquinho, né? Na verdade a gente não vai aprofundar muito porque vocês tiveram uma disciplina que o professor Paulo José Maria leciona, né? Que é de poluição industrial. Lá ele fala sobre tipos de filtro e tudo mais, então eu não quero entrar em detalhe, a gente não vai, né? Explorar aí, né, a fundo o assunto de filtragem. A gente só quer lembrar algumas coisas, né, tá, sobre filtragem. Depois a gente vai falar um pouquinho de ventilador também. A gente não vai entrar em detalhe do ventilador, porque vocês lá em ventilação geral, né, tem um assunto inteiro sobre ventilador, né, tanto em ventilação geral quanto em ventilação exaustora. Então, é só dar uma relembrada aí de algumas coisas de ventilador para a gente poder ver um aspecto que é importante, né, lá do equipamento que a gente vai selecionar, se ele atende, né, à perda de carga do nosso sistema, tá? Então é isso que a gente quer fazer hoje aí, para terminar de vez esse assunto de distribuição de ar, né? Na verdade, assim, ele nunca vai esgotar, né? Esse tempo de aula que a gente tem, mas pelo menos para te falar que a gente viu quase tudo aí de distribuição de ar, ok? Bom, e aí depois que a gente fizer isso, a gente vai lá no projetinho que vocês têm que fazer aí, projetinho não, né? Um trabalhinho aí, né? Na atividade aí para entregar lá que vale 50% da sua P2, né? Olha que beleza, hein? Só para a gente fechar lá, tal, tirar alguma dúvida, e eu fazer uma conta que está faltando lá para vocês saberem quanto são as vazões, tá? Então vamos lá. Então, ó, filtragem de ar, né? A filtragem de ar aparece para nós, né? Para nós que eu digo aqui, em ar condicionado, né? Ela aparece na 16403, tá?
Então, lá na 16.401.3, a gente vai ter uma tabela de classificação de filtro. Essa, essa, essa 16.401.3 que a gente está usando aqui nesse material, ela é de 2008, tá? Mas a gente tem uma revisão, tá? E, inclusive está revisando aí a parte de filtragem, tá, ok? Mas está escrito aqui embaixo, a gente já vai ver, ok? Bom, então a 16.401.3, ela vai adotar a classificação dos filtros desta norma aqui, ó, essa EN 779, tá? Essa norma EN 779, ela teve autorização já há bastante tempo, por isso que a 16.401.3 teve que ser atualizada, né? Então, ó, essa norma aqui, ela vai determinar a eficiência de filtro, né? E aí a gente vai ter, então, filtros grossos, isso aqui é importante a gente marcar, né? A gente trabalha com filtros grossos, e ele vai classificar isso daí por meio de um ensaio gravimétrico, tá? Com poeira, ele põe poeira lá, tal, né? E aí ele vai observar qual foi o nível de, né, filtragem, né? Quanto que ele consegue absorver essa poeira, né? Então tem lá uma poeira padronizada, né? E aí ele vai verificar esse cara aí, como é que é, né, a captação desse material, ok? E também tem lá a parte de filtros finos, tá? Eficiência de filtros finos, ok? Que ele faz também aqui, né, por retenção de partícula. E aí essa partícula é padronizada com a partícula de 0,4 micrômetro, né? Tá? Então é isso. Só que aí agora, né, a norma, ela tem ainda, né, além de filtro grosso e filtro fino, né, que era o que era antigamente, a gente agora tem os filtros médios. Então aqui são filtros médios, né? Então é isso que vai aparecer na nova norma, né? Os filtros médios. A gente vai ver que a norma ela tem lá um F5 e um F6, que ela considerava como filtro fino 5 e fino 6, e aí agora ele vai classificar como médio, né? Tá? Os níveis de filtragem mínima para diversas aplicações são apresentados em uma tabela, tá? Então, essa que é uma parte importante, né? Tá? Quando a soma das capacidades acima de 10 kW. Então, a gente já sabe, né? Quando a gente tiver projetos acima de 10 kW, a gente é obrigado a seguir a 16.401, e lá, então, né, a gente vai ter uma classe de filtragem para dependendo do tipo de projeto que a gente está usando. Do que a gente vai falar hoje aqui, né, que a gente vai relembrar, na verdade, nós não vamos falar de filtros especiais, tá? Quem são os filtros especiais? São os filtros com alta capacidade de retenção. São esses caras aqui, né? Tá? Filtro EPA, né? Aqui são filtros de grande perda de carga, né? Então aqui, né, a capacidade de retenção de partícula, ela é bastante elevada, tá? Onde a gente usa isso daí? Bom, usa em hospitais, usa em laboratórios, né, em salas limpas. Eles são filtros especiais para aplicações especiais. Como no nosso curso a gente dá um foco maior na aplicação de conforto, que é a grande maioria dos projetos, a gente não fica, né, entrando muito em detalhe desses outros filtros e tal, porque senão aí precisaria de ar-condicionado 3, 4, 5, 6, né? Tá? Para fechar tudo. Mas se você for falar de todas as aplicações especiais para ar-condicionado e as aplicações especiais para refrigeração, né? Sendo que ar-condicionado é uma aplicação da refrigeração, curso aqui teria que ser um curso de 5 anos, pelo menos, né? Só que aí fica inviável, é melhor fazer engenharia, né? 5 anos também. Então é por isso que a gente foca, né, no conforto, aí, ok? Bom, então vamos lá. Para sistemas de conforto acima de 10 kW, né, constituídos de unidades de pequeno porte, tipo colete, unidade split, multisplit, que não comportem os filtros estipulados, né, a gente tem uma tabela que a gente vai ver, o uso de filtro G3, filtro grosso, é admissível desde que, né, o ar exterior seja suprido por sistema complementar, provido de filtragem da classe estipulada na tabela 5. O que esse cara está falando aqui? Isso aqui é um extrato que eu peguei lá da norma. O que ele está falando?
é exatamente isso aqui. Deixa eu dar um plus nisso aqui, para você enxergar, né? Deixa eu dar uma aumentada. O que é essa tabela assim? Aqui, dependendo do tipo de aplicação, tá? Dependendo do tipo de aplicação que a gente tem em ar-condicionado, e se essa aplicação for maior que 10 kW, então aqui a gente está falando sempre de projetos acima de 10 kW, tá? Nunca projetos abaixo de 10 kW aqui, ok? Né? Então, a norma aqui, nossa, é para projetos acima de 10 kW que tem obrigatoriedade de seguir a 16401. Então, olha lá, se eu tiver um projeto, por exemplo, se for um supermercado, uma agência bancária ou de correio, uma loja comercial ou de serviços, a classe de filtragem mínima que a gente tem que obedecer é uma classe G4. O que é G4? Bom, G4 é isso aqui, ó. É um filtro grosso, tá? É isso aqui. É um filtro grosso, tá? Então, é um filtro grosso, né? Tá? É um filtro grosso aqui, cuja eficiência gravimétrica média dele, né? Tá? É menor ou igual a 90%. Então, lá no teste gravimétrico, tá? Se você tiver interesse em ver como é que funciona e tudo mais, né? É nessa norma aqui, na NM 779, tá? Então, lá você tem lá como é que funciona o teste gravimétrico, tá, ok? Então, nesse teste gravimétrico, né, a eficiência dele é uma eficiência próxima a 90%. Por que é próxima? Porque você está vendo aqui, ó, a gente tem o filtro G4, G3, G2 e G1. O que é um filtro G1? É um filtro grosso, cuja eficiência gravimétrica dele está entre 50% e 65%. Ok? Então, ele é um filtro que, né, é uma perda de carga bem baixinha, que deixa passar tudo, né? Ele vai filtrar partículas grandes, ok? Né? É isso que ele vai fazer, partículas grandes, né? Se for um filtro G2, num filtro G2, a eficiência está entre 65% e 80%. Então, ele já, né, retém um pouco mais de partícula. Então, partículas grandes, né, ele retém até umas partículas médias, né? Se for um filtro G3, então ele vai ter uma eficiência entre 80% e 90%. Então, ele já tem uma capacidade de filtragem melhor. E o filtro G4 é um filtro grosso, mas que tem uma excelente eficiência gravimétrica, ou seja, capacidade de retenção de partículas. Ok? Aqui ó, tem o filtro F5 e F6. Esses filtros F5 e F6 você pode substituir isso daqui por M5 e M6. Tá? O jeitão de classificar é o mesmo, só que aí aqui ó, a gente vai classificar eles como filtro médio. Ok? Tá, filtros médios. Então, ó, voltando aqui, né? A gente tem, então, o que era F5 e F6, agora são M5 e M6, né? Então, a norma mudou, né? Ela não vai chamar esses caras de filtros finos, mas sim de filtros médios, tá? E aí aqui estão as capacidades, né? Eficiência de retenção de partícula de 0,4 micrômetro. Então, olha lá, um filtro M5, ele tem uma capacidade, uma eficiência média entre 40% e 60%. Bem baixa, né? Um filtro M6 entre 60 e 80. Aí depois, aqui, ó, de 7 para 9, a gente continua chamando isso aqui de fino, tá? Então, aqui agora são filtros finos. Então, o filtro F7, ele tem uma capacidade, né, uma eficiência de retenção entre 80% e 90%. F8, entre 90% e 95%. E F9, né, até 95%. Tá? Então, aqui é menor, né, e aqui é menor ou igual. Né? Então, né, é uma eficiência bem elevada. Óbvio, né, que quanto maior for a eficiência aqui, quanto mais você tiver descendo aqui na classe, maior é a perda de carga. Então, você tem que saber aonde você vai usar isso.
Então, o que, que a norma faz? A norma te faz uma recomendação, que é essa daqui. Então, olha lá, onde ela está te dizendo, então, que é o supermercado e tal, você pode usar um filtro G4. Então, você tem que observar lá na sua máquina, lá no seu equipamento, se o filtro que está vindo nele é um filtro minimamente especificado, né, para aquele tipo de aplicação. Por quê? Porque às vezes o filtro que vai vir lá no seu equipamento, ele não atende o requisito mínimo, né, tá, de filtragem para aquele tipo de aplicação. Aí você vai ter que fazer uma solicitação especial lá para o seu fornecedor, né, do equipamento que você quer, aquele cara lá, mas você quer com uma filtragem diferente. Vai ter custo incluído? Com certeza vai, né? Mas não tem jeito, né? Não tem almoço grátis, né? Você tem que atender o requisito, ok? Então, olha lá, outras situações. Por exemplo, se for uma sala de reunião, um CPD, uma sala de digitação, um call center, né? Olha lá, agora já vai para um, aqui onde é F, né? A gente já vai chamar ele de M aqui. Deixa eu só já acertar isso aqui. Só. Espera. Isso aqui. Estou tentando reduzir aqui. Ctrl menos. Ixi. Correu aqui. Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo, porque ele deu uma travadinha ali, né? Aquelas coisas que acontecem, né? Deixa eu ver aqui. Foi. Acho que é mais por conta do compartilhamento. Deixa eu só acertar aqui. Tá aqui, ó. Na verdade, não é acertar, né? Porque na norma atual ela está desse jeito, né? Mas como a gente já sabe que isso aqui vai mudar, né? Aqui é um M5, M5, M6, M5, tá? E aí vai embora, né? Os outros vocês já vão entender, já, né? Então, ó, opa. Então, voltando aqui, acho que eu tenho que aumentar um pouquinho mais para enxergar. Não, muito grande, né? Aqui. Então, olha lá. Então, se a gente está fazendo um projeto para um tipo de aplicação desse, e meu equipamento, por exemplo, é um G3. Olha lá. G3 é esse cara aqui, ó. É um filtro grosso. Tá? Que até o método de classificação dele é diferente de um filtro médio, por exemplo. Né? Então, o que, que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que pegar e verificar se tem possibilidade de mudar o filtro no equipamento. Ou então eu vou ter que, né, no meu projeto lá, colocar um filtro em algum lugar lá, tá ok? Tá. Por quê? Porque você vai correr o risco de, né, dentro desse lugar aqui, você está enviando, né, partícula maior do que, né, o especificado para aquele tipo de aplicação. E aí você pode ter um problema de, né, problema respiratório, ok? Então, olha, ele pede um M5. Por exemplo, saguão, ó, M5, biblioteca, museu, né? Então, esses lugares aqui, a gente tem que ter, né, uma retenção maior de partículas. Olha lá, ó, filtro M5, né, ó, torre de controle, M6. Aí, em alguns casos, a gente tem composição de filtros, olha aqui, ó. Biblioteca, museu, exposição e depósito de obras sensíveis. Então, ele tem um filtro grosso, G3, né, que é esse filtro aqui, ó, esse filtro aqui, onde eu estou passando o mouse, mais um filtro F8. Então, ele usa, né, dois filtros. Um filtro grosso para, né, tirar toda a partícula maior, né? E aí o filtro fino fica só para tirar, né? Só para reter partículas, né, de até 0,4 micrômetro. Ok? Tá? Então, é uma composição de filtros. Então, aqui nesse caso, a gente tem que usar dois filtros para poder atender esse tipo de aplicação. Não, existe uma outra aqui também. Então, não, central telefônica, sala de comutação, né? Então, tá lá, filtro G3 mais um filtro F6. Sala de controle, ambiente eletrônico sensível, G3 mais F6. Então, filtro grosso mais um filtro fino. Na verdade, não existe mais F6, talvez seja um filtro Professor, M6, né? Oi.
nessa norma aí não tem hospital nem laboratório. Como que Não, faz? porque hospital e laboratório não é conforto, né? Ah, tá. Seria já Aí você tem que específico. olhar a norma específica, né? Ah, tá. Aqui é só conforto, né? Aquilo que eu falei no começo, né? É só conforto. Norma de laboratório, norma para sala limpa, aí são outras normas, né? A de estabelecimento aí de como que chama? Saúde, né? É a 7256, né? Outra norma, né? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Um segundinho. Tá aí, né? Essa aqui é a 7256. Então, ó, tratamento de área em estabelecimentos assistenciais de saúde, requisitos para projeto e execução das instalações. Tá? Essa aqui, 2005, ela já está desatualizada, tem uma norma mais atual, mas dá para, né, tirar uma ideia, né? Tá? Então, aqui, ó, é uma norma específica. Então, aqui, dentro dessa norma aqui, né, ó, uma passadinha rápida aí, né? Então, tem cálculo, tem um método, né? Tá vendo? A classificação, filtro grosso, filtro fino. Aqui, como a norma é antiga, ela ainda está contemplando o F5 e F6 como filtro fino, mas eles são médios agora, né? E vai até o absoluto, olha lá. Né? Filtro absoluto A1, A2 e o EPA, né? Tá? Tá aí, né? Então, os filtros. Aí vai embora lá, tio. Mais rápido aqui. Não, tem aí toda a parte, mas aí uma norma específica, ó, tá vendo? Ó, parâmetro de projeto. Deixa eu só juntar isso aqui. Olha lá. Então, o nível de risco, situação a controlar, qual que é a temperatura que tem que estar, qual que é a umidade, olha. Qual que é a vazão mínima de ar exterior, né? Qual que é a vazão mínima de ar total, qual que é o nível de pressão, qual que é a filtragem mínima, olha aí, tá vendo? Então, por exemplo, ó, sala de procedimento invasivo, G3 mais F7, ó, nível de ruído, ó, é outra coisa, né? É outro ambiente. Então, você tem que olhar a norma, né? A norma, ó, por exemplo, se eu vou fazer lá, estou fazendo um projeto para um lugar que é aqui, ó, radioterapia, olha lá. A sala de terapia, a temperatura é entre 21 e 24. A umidade relativa, 40 e 60. A vazão de ar mínima exterior, minimamente 6 metros cúbicos por hora para cada metro quadrado. Né? A vazão total mínima, 18 metros cúbicos por hora por metro quadrado. Olha a filtragem mínima, G3 mais F7. Né? Então tá aí, né? Tá? Então, são normas diferentes, tem que dar uma olhada cada uma, né? Fala uma coisa aí, tá ok? Beleza, muito obrigado. Nada. Então a gente não dá para falar de tudo, né? Que eu falei aqui no começo. Se fosse para falar de tudo, a gente provavelmente precisaria aí de mais ar-condicionado 3 e 4, pelo menos, né? Pelo menos, para ficar, né? Bem na tanga, né? Bem em cima, né? Tá? Só para falar de ar-condicionado aí de hospitalar, tem bastante regra aí, né? Tá? Então, olha lá, aqui, então, esta tabela 5, tá? Ela é a filtragem mínima para o ambiente. Então, você tem que ficar esperto. Por exemplo, nesse trabalho que vocês estão fazendo aí, nessa atividade, né? É que eu acho que, basicamente, eu já até escolhi lá o equipamento, né? Mas tem que verificar se, né, o filtro que está lá, se o filtro da máquina, se ele atende o requisito mínimo do seu projeto, né? Tá? É uma coisa que o projetista tem que checar, né? Não é só ir lá e pegar a máquina, né? Por isso que a gente tem que olhar a folha de dados do nosso equipamento, né? Se você não olhar a folha de dados do equipamento, você está sujeito a comer bola aí, né?
Deixa eu descompartilhar de novo, que senão ele não deixa eu minimizar, não sei porquê. Entendeu? O Teams, né? Tá lá, né? Tá? Então aqui, ó, tudo que tá aqui é referente à norma, né? Então, tabela número 5 é essa tabela aqui, tá? Esta aqui, deixa eu pegar aqui. Tá aqui a classe mínima. A tabela 4 é a classificação dos filtros, então, com a classificação, você observa qual é a classe mínima, tá? E aí, aqui é só, né, uma passagem geral aqui sobre os tipos de filtro. A gente tem filtros grossos, né? Esses filtros grossos aí, né? Eles são esses aqui, ó, tá? Essas classes de filtro aqui, né? De G1 até G4, tá? Pode ser plano, montado em cunha ou modulado. Utilizam como elemento filtrante manta de material sintético ou fibra de vidro, ou ainda materiais metálicos e laváveis, né? Fabricados em alumínio corrugado. Se eu não me engano, eu não sei se ainda ele leva na sala, mas antigamente não. É boa, né? Quando eu e o Paulo José Maria, a gente começou a dar aula no FATEC, a gente começou mais ou menos na mesma época, ele tinha um filtro que ele levava lá, né? Um filtro, né? Um desses laváveis aí para mostrar na sala de aula. Eu não sei como é que é agora, não sei se ele ainda leva esse filtro. Mas, enfim, né? Moldura padrão, né? Em aço galvanizado, mas pode ser também de alumínio ou aço inox, depende da sua aplicação. Óbvio que aço inox é para aplicação especial, né? Filtros descartáveis, né? São feitos em geral com moldura de papel cartonado, então pode ser de papel cartonado, né? Existem no mercado filtros de ar laváveis, né? Fabricados com elemento filtrante em tela de nylon, tá? E são aplicados em equipamentos tipo selfie, split, tá? Onde o nível de exigência de qualidade do ar for baixo, tá? Então tá aqui, né? Então, basicamente, né? Se você pegar lá um equipamento split, né? Você vai ver que a filtragem dele é um filtro grosso. Tudo bem? Tá? Aqui, né? Filtros. Aqui tá uma mistura, as fotos estão misturadas aqui, tá? Mas vamos lá. Filtro automático, né? São filtros grossos que podem utilizar rolo de manta filtrante que funcionam com comando automático. É esse cara aqui, ó. Eu não sei se todo mundo aqui é do tempo que você ia no banheiro de shopping ou até em fábrica, né? E para secar a mão era um pano, né? Era um rolo assim, ó. Você puxava, secava a mão e enrolando aqui em cima, né? Eu não sei quantos de vocês viram uma coisa dessa na vida, né? Mas vai por mim, né? Existiu isso, né? Eu cansei de usar isso daí, né? Então aí Eu isso sou aqui. testemunha, professor. Então, né? Você puxa aqui, né? Seca a mão e ele vai enrolando. Quando termina, aí a empresa vem, leva esse negócio, diz que lava e depois põe aqui de novo, certo? Né? Diz que lava porque assim, a gente não vê, né? A gente só sabe que, né, volta recarregado aqui, né? Então, isso aqui é basicamente a mesma coisa. Como é que ele funciona, esse cara aqui, né? Ó? Esse cara que funciona assim. Você vem com, né, ele está aqui filtrando, né? Está aqui. Quando a perda de carga dele eleva, né? Então, quando há uma perda de carga, então há um sensor. Esse sensor faz o quê? Puxa essa manta para cá, enrola aqui e aí vem, né, material novo aqui, tá ok? Então aqui embaixo tem material novo e aqui em cima usado. Então ele vai enrolando esse cara aqui. Então esse aqui é um filtro do tipo, né, automático, que é isso que está aqui. Então ele tem um pressostato, né, então, para verificar o que variação de pressão, né? E aí, quando o filtro satura, ou seja, quando aumenta a perda de carga, ele entende que tem que substituir o filtro. Só que ao invés de você ir lá e trocar o filtro, tipo, tirar qualquer um desses daqui, né, ó, cartonado, metálico, nylon, né, tá? E substituir por outro, então tirar para lavar, não, ele vai lá e automaticamente ele enrola, né? Então ele vai enrolar esse cara aqui, e aí no lugar vai aparecer um material limpo. E assim vai, tá?
é um filtro grosso automático, né? A gente tem os filtros finos, né? Quem são os filtros finos? Então, os filtros finos podem ser de bolsa ou plissado, né? Os elementos, né? O elemento filtrante do filtro de bolsa pode ser um material sintético ou fibra de vidro, enquanto, né, o plissado são os de papel celulose ou fibra de vidro. Então, aqui, ó, né, a gente colocou aqui F6, né, mas agora é M, tá? Então, tudo M agora aí, né? Tá? E ele exige, né, normalmente, aí exige uma pré-filtragem. Então, em alguns casos, né, a gente vai precisar de um filtro grosso para depois colocar um filtro fino. Temos filtros que são antimicrobiano, né, que é um filtro grosso ou fino, né, que ele tem a função de evitar, né, proliferação de microbiana, né, tá? Então, no processo de fabricação do elemento filtrante é incorporado um agente, né? Esse agente aí, ele inibe o crescimento, né, de alguns tipos de organismos, né? Tá? Então, tipo fungo, alga, isso é importante para depois isso daí ir lá para o meio, né? E acabar contaminando o meio lá e alguém acabar ficando doente, né? Tem os filtros de carvão ativado, esse daqui usa bastante lá na ventilação exaustora, né? Ventilação exaustora, né? Você usa esse cara aí para evitar o cheiro, né? Tá? Então, são utilizados para absorção de odores, né, de gases, são muito utilizados em exaustão de cozinha, né, possuem uma carcaça mais robusta, né, em chapa de aço galvanizado, com células filtrantes de carvão ativado. Né. Carvão. Você chega na tua casa lá, né, pelo menos aqui em casa, foi roubado um carvão meu, né, por quê? Porque pega e põe na geladeira, né. Então você pega lá um pedaço de carvão lá e põe na geladeira, né? A pessoa faz isso daí para evitar cheiro, né? Tá? É basicamente a mesma ideia, né? Tá? Que é usar o carvão ativado aí, né? Ok? Filtro absoluto, né? A gente não vai entrar no detalhe do filtro absoluto, mas, né, só para comentar que ele existe, né? Então são utilizados em instalações onde há extrema exigência de qualidade do ar. Então, como hospital, laboratório farmacêutico, né? Sala limpa, tá? Pode ser instalados em paredes, mas é comum exigência de instalação no duto de insuflação ou no próprio ambiente atendido em uma caixa terminal de insuflação, de modo a minimizar a contaminação do ar após a filtragem. Tá? Então, esse filtro, né, o filtro, esse aqui, né, o EPA, né, é um filtro que tem uma capacidade de retenção elevada, só que a perda de carga é gigantesca. Né? Então, tem que ser utilizado em local onde é extremamente necessário que, né, se utilize filtro fino especial, né, que são os filtros absolutos, tá? Se você pegar e ter uma instalação de conforto e colocar um filtro absoluto, você vai ver para quanto vai sua perda de carga, né? Vai ter que mudar o motor do ventilador para poder empurrar tudo isso daí, né? Tá? A perda de carga é violenta aí, né? Ok? Método de seleção. Né? Método de seleção de filtro, né? Basicamente, né, você vai selecionar para vazão de projeto, tá? Uma determinada velocidade e obedecendo o quê? Obedecendo o requisito do tipo de filtro, tá ok? Então, ó, a gente recomenda que a velocidade lá no filtro não seja maior do que 2,5 metros por segundo, tá? Aqui, aquela velocidade de face do equipamento, tá? Mas vai depender, né? Depende aí, às vezes não dá para obedecer esse requisito, mas em média se pede, né, que a velocidade lá no filtro não seja maior que 2,5, tá? Deixa eu só aumentar essa tabela aqui. Essa tabela aqui é a tabela de um fabricante, né? Deixa eu trazer para cá, tá aí, né? Então aqui, ó, a gente tem a vazão, tá? Tem a vazão, aqui tem as dimensões. Então qual é a minha dimensão, né? Então, ó, a altura está aqui, a largura está aqui. E aqui dentro, aqui nesse meio, aqui é tudo vazão. Né? Então, vazão está em metro cúbico por hora. Então, por exemplo, eu posso ter aí, né, um filtro, né, com uma altura de 610 milímetros por 610 milímetros. É um filtro quadrado, né?
dentro desse filtro quadrado, né? Então, a moldura, né? O elemento, né? Dele é esse número 1 para esse fabricante, né? E aqui estão as vazões de ar. Então, dependendo da vazão de ar aqui, você vem aqui e vai encontrar ó, a velocidade de entrada, tá? Velocidade de entrada lá, né? No filtro, tá? Então, por exemplo, se minha vazão for uma vazão de 2.500 metros cúbicos por hora, então eu estou falando aí de uma velocidade de entrada, né? Tá? Do fluxo de ar aí de 2 metros por segundo. Então eu preciso ter essa velocidade ali, tá? Para poder fazer a filtragem adequada, né? Tá? Aí aqui, né, ó, ele te dá a quantidade de molduras que você vai ter, né? Uma moldura, duas, então que é isso aqui, né? 1, 2, 3, vai até 10 molduras para você poder fazer, né, o seu projeto, tá? Então, esse aqui é bem simples, né? O que você tem que perceber aqui? Aqui, né, eu reportei que isso aqui é de uma tabela de um fabricante, né? E ela é bem maior. Mas outra coisa que a gente tem que se preocupar, né, e observar quando a gente vai ver o filtro, se a gente vai selecionar um filtro, é qualquer perda de carga nesse filtro, tá? Então, uma coisa aí que não está aqui nesse filtro, mas que a gente tem que se atentar, é qual que é o delta P do filtro, ok? Por quê? Porque depois a gente vai precisar calcular, né, ver se o motor lá, se o ventilador empurra todo mundo. Aí você pensa o seguinte, eu tenho uma instalação. Vamos pensar assim, bem simplesinho aqui. Tá minha tomada de ar externo, aqui tem um retorno, aqui tem um filtro, aí desse filtro passa numa serpentina, aí dessa serpentina tem um ventilador, aí aqui o ambiente tem uma curva para cá, uma curva para cá, vem para cá e desce aqui, tá? E joga para cá. Beleza. Aqui tem um elemento, né? Um terminal, né? Um difusor, uma grelha, sei lá o que tem aí que joga o ar para dentro do ambiente. Beleza. Dentro dessa máquina aqui, ó, né? Que está aqui, né? Na verdade, esse cara, né? Esse ventilador ele não está funcionando sozinho. O que ele tem aqui? Ele tem um motor que vai ter que empurrar, né, que vai ter que ajudar esse cara. E esse ventilador aqui, né, ele funciona como uma bomba. Né? Então ele está o quê? Está adicionando energia ao fluido. Só que olha lá, isso aqui, ó, é uma perda de carga. Né? Então lá depois, quando que eu tiver a instalação ali e tal, no meu desenho de instalação, eu vou precisar verificar qual que foi a perda, né, o total de perda de carga do sistema, né, tá? Para verificar se esse ventilador aqui, ó, se esse conjunto motor-ventilador, se ele consegue vencer essa perda de carga. E uma das perdas de carga que ele vai ter que vencer é do filtro, né? Tá? Porque ele está puxando o ar nessa direção, né? Ele está puxando pelo filtro e vai embora, né? Então ele tem que ter certeza que ele consegue, né, empurrar esse cara, ok? Tá? Então, apesar de aqui não estar mostrando, mas uma coisa importante é verificar qual que é a perda de carga do filtro, ok? Tá? Aqui, ó, ainda desse filtro, né? Tá aqui, ó. Então, por exemplo, né, características técnicas, né? Olha lá, a gente tem aqui algumas normas, né? Deixa eu tentar dar uma aumentada nisso aqui, porque a gente faz o PDF, é um PDF, quando a gente joga o PDF para o PowerPoint, ele fica ruim, né? Então, olha lá, por exemplo, se você estiver usando um filtro G1, né, lá no seu projeto, ele diz que o filtro G1, né, pela norma NN779, né, que é a nossa 16401, né, que é 16101, é que a norma de filtro que é, né, a cópia da 779, né? Se você tiver, mas o filtro grosso, que para a gente é G1, se você for comprar de uma empresa e tem, né, é europeia, né, tem uma classificação europeia, o G1 é E11. Então tem que tomar um cuidado aí, né?
tá? Se for pela Ashore, a classificação da Ashore para um filtro G1 é MERV1, MERV1, tá? Então aqui é uma tabela, tá, que vai te ajudar aí, né, para esses filtros grossos para você, né, não se perder. Aqui são as eficiências que a gente já viu, né, tá? Aqui é a pressão diferencial, tá? Inicial, e aqui é a final. Então, ó, você tem aqui, né, para essas velocidades, tá? Qual que é a perda de carga? Então, ó, perda de carga inicial, ou seja, filtro limpo, tá aqui, ó, por exemplo, no G1, a perda de carga é 28. Olha lá no filtro G4 inicial, já é 79. Por que que a perda de carga é maior? Porque o filtro é mais, né, ele retém mais partículas, então é um filtro mais fechado, né? Quando esse filtro G1 está sujo, olha para quanto vai a perda de carga, 60. Mas olha para quanto vai a perda de carga no filtro G4, 250. Né? Vai afetar bastante lá o seu sistema, né? Se você não trocar, fizer a limpeza. Agora, isso aqui são filtros grossos. Imagina um filtro, né, médio e um filtro fino. Agora, imagina um filtro absoluto. Quanto que já começa de perda de carga, né? Tá? Então, tá aqui, né, as características do filtro, tá? Ok? Beleza? Então, isso daí é o mínimo, né? Que a gente queria falar sobre filtro, tá? É o mínimo aí que a gente queria relembrar, tá? Então, o que fica aqui de regra para você é que observa lá qual que é o filtro que você vai usar lá do seu projeto, né? Beleza. Então, feito isso daí, vamos para o próximo assunto aqui, que é para dar aquela fechada geral, né? Que é falar de ventilador. Ventilador. Aqui. Tá aí, tá? Então, ventiladores, vocês tiveram essa disciplina aí, acho que foi com o Fábio Arruda, né? O Fábio Arruda, se eu não me engano, né, ele até fez vocês selecionarem um ventilador, né? Entra lá no site de uma empresa, né? Tal, né? E seleciona um ventilador. Fizeram isso daí lá com ele? Ou eu não lembro? Professor, se fez, eu não lembro. Beleza, tá? Mas ele, basicamente, ele faz isso daí, vai lá. Vocês tiveram ventilação geral com Arruda, não foi? Ventilação geral fica até Thelma. Tá com a Thelma? Tá. E ventilação exaustora foi com a Arruda, é isso, né? É isso, né? e Tá. Então, os dois falaram de ventilador, certo? Sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Então, silêncio, ou é que tá todo mundo aí, ou é que tá todo mundo aí, ninguém lembra, né? Ou sei lá. Então, ó, ventilador é parte integrante do sistema de distribuição de ar e sua seleção é decisiva no desempenho do sistema de ventilação, tá? Os ventiladores empregados em sistemas de AVAC são, em geral, unidades axiais ou centrífugas. Beleza? O que é o ventilador? O ventilador é uma máquina de fluxo. Se tiver lá a máquina de fluxo, quinto semestre, né? Tá? Então, do tipo quê? Tipo dinâmica. Então, é isso. Qual que é a função dela? Transferir energia a um fluido. Da mesma forma que quem? Da mesma forma que as bombas. Então, tudo que fala para bomba serve para ventilador. Ok? Então, função básica do ventilador. Função básica do ventilador, mover uma dada quantidade de ar por um sistema de dutos, tá? A ele conectado. É isso. Ok? Né? Então, é isso que ele quer fazer. Bom, quais são os tipos, então, de ventiladores? A gente tem dois tipos, né? Centrífugos e axiais. Tá? Qual que a gente usa mais aqui, né, em ar-condicionado? Centrífugo. Tá? A grandíssima maioria das vezes são centrífugos, ok? Tá? Tipo Siroco, que é bastante utilizado no laboratório de ar-condicionado,
O ventilador que está lá na bancada é um siroco, né? Você fez ventilação aí, exaustora, ventilação geral. Se você foi lá no laboratório de ventilação, naquela salinha apertada lá, né? Tem lá uma cortina de ar, siroco, limit load, airfoil, tudo parecido com siroco, né? Tá? E os axiais, né? Tá? Os axiais pode ser propulsor ou tubo axial, né? Esses daqui, para ar-condicionado, pouco usado, tá? Pouco usado. A gente quer aqui, né? Na verdade, nossa ideia é mais esse tipo aqui, né? Bom, então tá aqui, né? Um ventilador tipo centrífugo, basicamente o que a gente tem. Então, um motor, correia, né? Tá? Uma descarga de ar, uma admissão de ar, uma ou duas, né? Ele pode ter entrada por dois lados, ou um só, né? Mas a gente pode então, entrar por aqui, tem aqui um ventilador e a descarga. Basicamente igual uma bomba, né? Uma base, né? Tá? E aqui é o meu rotor, que é o que dá nome aí, né? Se é siroco, se é airfoil, enfim, né? Eu posso ter ele com gabinete ou não, né? Então aqui, ó, esse aqui é com gabinete, né? Tá? Então eu tenho um filtro aqui, né? Isso aqui é um filtro, tá? E aí o ar entra aqui e aí, né, é insuflado para o ambiente por aqui, tá? Então dá para perceber que o ar, ao passar para entrar nessa caixa, ele vai ganhar alguma temperatura, né? Tá? 1 grau, que seja. A gente tem ventilador, né, com pá para frente, que é o siroco simples, né? Tá aqui, tem um desenho mais para frente aí. E tem um ventilador com pá para trás, tá? Que é um siroco de pá para trás que a gente chama de limit load. Tem esse cara aqui, que, né, é um plenum fan, então ele não possui carcaça, tendo como aplicações típicas o uso em plenos, né? Tá? Então, você vai aqui, tá o pleno, né? Você vai colocar aí o pleno, esse cara vai ser instalado num pleno, né? Tá? Economiza espaço, né? Essa é a ideia. E aqui, né, é um siroco tipo duplo, né? Você tem como dois rotores aqui, tá? Então, isso que se usa para cortina de ar, por exemplo, né? Os ventiladores axiais, né, que tem os exemplos, né? Então, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho o meu rotor, que são essas pás aqui, né? O meu motor, ele pode estar acoplado, que nesse caso que ele está atrás, ou ele pode estar em cima, que nesse caso aqui, tá? Quando ele está em cima, aí eu tenho que ter uma correia. Quando ele está nessa posição aqui, ele está, né? Então, o eixo do motor está solidário à hélice aqui, ok? Tá? Uma base, né? Uma admissão de ar, né? E a descarga de ar para frente aqui, tá? Ele pode ser, então, com ventilador, né? Axial, pode ser, né? Com perfil tipo airfoil. O que é esse perfil airfoil? É esses caras aqui, né? O tipo de pá, né? Então aqui é uma pá ajustável, né? Tá? Você pode ajustar o ângulo dela por qualquer vantagem de regular o ângulo. Você regula a vazão, regula a pressão, tá? Aqui são diferentes tipos de pás, então dependendo da aplicação, tem um tipo de pá diferente, né? Tá? Para você melhorar a eficiência da ventilação, né? Ele pode ser montado na parede, pode ser montado num duto, tá? E assim vai, né? Então, esses aí são os axiais. Quando a gente fala aí, né, de ventiladores centrífugos, né, com pás curvadas para frente, tá? A gente está falando desse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Aqui é exatamente o que a gente tem na FATEC Itaquera lá no laboratório de ar-condicionado, no laboratório de climatização, né? É o mais utilizado, né? Tá? Mas ele pode ser desse tipo aqui, né? A imagem não é a melhor do mundo, mas foi a melhor que eu achei, tá? Esse aqui é um centrífugo com a curvada para trás, tá? Então ele vai mudar aí um pouquinho no aspecto de vazão e pressão. Qual que é a vantagem de cada um, né? Então, olha lá, né? Se eu estiver falando de rotores centrífugos, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, o airfoil, né? Tá? O pá para trás e o siroco. Eu vou começar do siroco, de trás para frente, né? De baixo para cima, que esse aqui é o mais usado. Então, no siroco, a eficiência dele
ela é menor do que, por exemplo, o de pá para trás, tá? Que é esse cara aqui, esse aqui, menor. Não possui característica de limit load, então, né, a gente já vai ver lá o que é o limit load, tá? Mas ele não tem essa característica, então, né, pode queimar o motor. Então, dependendo da aplicação, se você começar a forçar demais ele não tem, né, limite de carga, então, como ele não tem limite de carga, ele vai para o infinito, então ele pode queimar o motor, tá? Seleção dele é feita para pico de pressão, então a pressão máxima, né? Então a gente vai verificar a perda de carga máxima. Utilizado em sistemas de baixa e média pressão e ampla faixa de vazão. Por esse motivo aqui que a gente usa bastante esse cara em ar-condicionado. Tá? Por quê? Porque ar-condicionado é sistema de baixa, média pressão. Ok? Tá? É por conta disso aí. Então a gente tem uma aplicação bastante grande desse tipo de ventilador, né, em ar-condicionado. Aplicado em sistemas simples de ventilação e ar-condicionado, self, fan coil e etc. Tá? Então esse daí é o que a gente utiliza mais aí, né, em ar-condicionado. Aí a gente tem os outros. Vamos dar uma olhada nos outros aqui que a gente tem menor utilização. Então, airfoil, né? O desenho da pá é mais ou menos isso. Está aqui, né? Que ele gira para essa direção. O desenho da pá é esse cara aqui. Maior eficiência entre os ventiladores centrífugos. Então, ele pode alcançar aí até 80% de eficiência. Tá? Eficiência de arraste, né? Possui baixo nível de ruído. Então, um de ruído bastante interessante. Possui limitação de carga, então, né, ele não vai ultrapassar uma certa limitação de carga. Se chegar a uma certa carga máxima, ele vai limitar o ventilador e aí ele não vai superaquecer, né? Em geral, possui de 10 a 16 pás, então essa pazinha que você está vendo aqui, o máximo dela são 16 pás, indicado nas aplicações onde se requer alta vazão, média ou alta pressão, né, e uma alta eficiência energética. Então, desse cara aqui, ó, isso que é, né, o importante que é aonde que ele vai utilizar. Deixa eu só voltar aqui. Ficou ruim, né? Que não vai dar certo. Eu sei que esse azul aqui vai. Esse azul aqui, vamos ver. Então, olha lá, indicado nas aplicações, ficou ruim, né? Onde se requer alta vazão, né? Em média ou alta pressão. Tá ok? Tá? Então é nesse local que você vai usar. E como é que eu vou usar esse cara aqui, né? Esse pá curvada para trás. Então, pá curvada para trás é esse cara aqui, tá? Esse aqui. Então, similar ao airfoil, tá? Exceto por ter um pico de eficiência ligeiramente mais baixo. Então, ele, na eficiência máxima dele é menor do que o airfoil. Também possui limite de carga, então ele não ultrapassa o limite de carga para não superaquecer e aí não queimar o motor, né? E indicado para aplicação não tão rigorosa quanto o airfoil, tá? Então, se você não quer uma alta eficiência energética, não precisa de uma alta vazão, né? Então ele pode ser bastante usado. Então, lá em ar-condicionado, né? A gente, grande maioria das vezes, a gente está nesse cara aqui, né? E os outros equipamentos vão estar aqui, ok? O airfoil só em aplicações onde realmente se necessita. Só que o custo está agregado aí, né? Tá? O custo vai ser elevado, né? Se o seu cliente quer pagar, né? Tá aí, né? Qual que é a característica, né? Curva característica de ventilador. Então, aqui é uma curva de ventilador, né? Quando você entra no site do fabricante, né? Basicamente, é isso que ele está procurando. O que ele está procurando? Ele está procurando uma região, né, de ponto de funcionamento. Então, nos ventiladores, o que a gente tem? A gente tem uma
curva característica de ventilador, onde a gente vai ter uma vazão, caudal aqui é vazão, tá? Uma vazão por pressão, tá? Por pressão. Então, vazão por pressão, basicamente igual o lá da bomba, né? A bomba a gente fala vazão por carga manométrica. Carga manométrica não é que pressão, né? Tá? Aqui estão as rotações, então para cada rotação aí, né? Tá? Então você vai cruzar o quê? Vai cruzar a sua informação de qualquer vazão nominal de projeto, né? Com a sua pressão. Aonde bater, isso daí é o seu ponto de funcionamento. O que você não pode fazer no ventilador? Você não pode trabalhar dentro dessa região aqui. Tá? Essa região aqui é uma região de instabilidade, então o fabricante ele te indica, ó, você não pode ficar muito próximo dessa região. Tá? Por quê? Porque se você estiver próximo dessa região, a sua vazão é muito baixa. Então, lá na máquina de fluxo, a gente chama isso daí de shutoff, né? O que é o shutoff? É quando eu tenho vazão zero, que aí a pressão é máxima, tá? Então aqui é a mesma coisa, você não pode trabalhar dentro dessa região. Então ele vai te dar uma região aí, qualquer região de estabilidade, qualquer zona. A gente tem que trabalhar para cá, né? Para sua direita. Mas também eu não posso trabalhar muito aqui embaixo, que é o meu limite de vazão. Então eu tenho que, de preferência, trabalhar na região central. Por quê? Porque na região central a minha eficiência é máxima, né? Tá? Eu vou ter aqui minhas ilhas, né, de ISO rendimento, né? E aí elas estão, né, num ponto bom, né? Ponto de trabalho bom. Beleza? Aqui, né, são algumas curvas características para alguns ventiladores, né? Então, como é que funciona na média aí e tal, né? Então, se o meu ventilador for tipo airfoil, a curva de performance dele é aproximadamente, né? Essa curva que você está vendo aqui, né? Se for de pá para trás, então muda ligeiramente, né? Tá? O desenho, se você olhar aqui, só olhando você vê que é o mesmo, mas ele ligeiramente ele muda um pouquinho aqui, né? Ó, as características, ok? E se for um siroco, essa daqui, né? É a curva característica básica de um ventilador tipo siroco. Então, cada um deles tem a sua particularidade, né? Tá? É a sua assinatura aí, né? Para os ventiladores axiais, aqui são as curvas, né? A característica básica de ventilador axial, né? Então, se for, por exemplo, um tubo axial, ele tem essa característica aqui, tá? Então, para cada um aqui, você está vendo a característica dele, o jeitão dele, né? Só que lembra que, né, nossa grande utilização está aqui, né? Nos ventiladores centrífugos. Característica da instalação, né? A curva, né? A curva da instalação, né? Vocês viram lá em máquina de fluxo, né? Que a gente tem duas curvas aí, né? A curva da máquina, certo? Isso aqui é a curva da máquina. Então, lá em máquina de fluxo, se você estava estudando bomba, isso aqui chamava curva característica da bomba, certo? CCB. No nosso caso, a gente vai chamar isso daí de CCV, né? Porque a gente está fazendo um ventilador, né? Então, a gente vai chamar isso aqui de CCV. Ok? E aí, você tem uma outra curva característica, que é a curva da instalação. Então, a sua instalação com as suas perdas de carga e tudo mais, ela vai te dar uma curva que pode começar do zero ou não, né? Tá? E essa curva aqui, a gente chama ela de CCI. O que é CCI? É a curva característica da instalação. Né? É esse nome que está em cima, né? Então, se o seu projeto é um projeto de vazão de ar constante, onde você vai variar só a temperatura, você vai ter o quê? Um único ponto de operação, certo? Tá? Então, você vai ter um único ponto de operação. Então, você vai ter aqui uma vazão, e aqui você vai ter uma pressão, certo? Tá? Então, é essa pressão aí, nossa pressão estática lá do local. Então, cruza os dois, né?
tá? Você vai ter esse aqui, meu ponto de operação, meu ponto de funcionamento, né? Esse cara aqui, ó, um ponto de funcionamento. Ok? E aí, para que serve essa curva aqui? Para você entender como é que é o comportamento da instalação quando você variar a vazão, né? Então, se eu variar a vazão, por exemplo, se a minha curva é essa daqui, se eu diminuir a vazão, olha lá, por exemplo, vou fazer aqui, cor, né? Esse laranja aqui. Se eu variar a vazão para cá, ó, então o que vai acontecer? Para essa vazão, eu vou ter essa pressão, tá? Por conta da minha instalação e tudo mais. Então você consegue cruzar as informações, consegue saber qual que é o comportamento. Mas, às vezes, seu projeto é um projeto de vazão de ar variável. Quando o seu projeto for de vazão de ar variável, o que você vai ter que pensar? Esse ventilador não vai atender mais uma única posição. Né? Por isso que eu coloquei esse desenho aqui. Né? Como a gente viu vazão de ar variável e vazão de ar constante, quando o seu projeto for de vazão de ar variável, e você quiser checar o ventilador, você vai ter que checar o ventilador para duas posições. Que posição? A posição mínima e a posição máxima. Ok? Então aqui, ó, vai ser para mínima vazão. Opa, deixa eu fazer aqui de novo, que tá ruim. Mínima vazão de projeto. E aqui, ó, será que será minha máxima pressão, pressão não, vazão, né? Vazão de projeto. Ok? Por quê? Porque na máxima vazão de projeto, olha o que acontece com a minha pressão. Diminui. Mas na minha mínima vazão de projeto, olha o que acontece com a minha pressão. Aumenta. Então, eu preciso ver se o meu ventilador, né, ele supre aí as duas condições, né? É diferente quando tem um projeto que é para um ponto só, né? Projeto que é para um ponto só, então, né, a gente vai controlar a vazão ali, vai observar. Se começar a aumentar muito a perda de carga, né, a gente vai lá e vai mexer na instalação, né, trocar filtro, limpar a tubulação, enfim. Né? E quando tem dois pontos, eu preciso checar, né, também se esse cara consegue, né, obedecer, ok? Tá? Então, essa é uma curva característica de instalação, né? Aqui tem, né, uma equação, né, a equação que vocês devem ter visto lá com o Rogério, que é CCI. Eu vou fazer isso aqui com vocês lá em sistema de água gelada, por isso que eu não estou me preocupando muito em ficar deduzindo nada aqui, né? Mas ele vai ser uma constante vezes a vazão ao quadrado, tá? A gente vai fazer isso daí em breve, né? Para achar essa constante. Bom, aqui é a mesma coisa, né? O mesmo ponto de funcionamento, tá? Então eu vou dar uma pulada aqui. Isso aqui são algumas equações para quando a gente vai variar, né? Quando a gente vai variar aí as condições do meu ventilador. Por que variar? Porque é o seguinte, às vezes, né, eu comprei um equipamento, a vazão é maior, né, do que a minha vazão de projeto, né? Supor lá que o meu ventilador tem uma vazão de 1.000 litros por segundo. Mas o que eu preciso do meu projeto é 750 litros por segundo. Ok? Então, se eu deixar o ventilador funcionando, né,
Do jeito que ele vem de fábrica, ele vai insuflar 1.000, só que o meu projeto é para 750. E aí, 1.000 é muito ar lá no sistema, eu preciso reduzir a vazão de ar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mexer em algum parâmetro do motor, né, para mexer no ventilador, de forma que, né, eu consiga atender. Então, olha lá, uma coisa que eu posso fazer para mudar a vazão, ó, é mexer na rotação, né? Tá? É mexer na rotação. Então, aqui está Q, né? Não gosto muito de usar a letra Q, mas acabou ficando aí, né? Então, aqui, ó, é a vazão 2, ou seja, a vazão final, é igual a vazão inicial vezes a rotação 2 pela rotação 1. Certo? Então, se eu tenho as rotações, eu consigo, né, trabalhar lá, né, e saber, né, para que rotação que eu preciso ir para chegar na vazão que eu preciso de ar, por exemplo, né? Tá? Mas o que acontece com a queda de pressão? O que acontece com, né, se eu fizer isso aqui, se eu mexer aqui, para quanto vai a perda de carga? Então, olha, eu tinha uma perda de carga com ele normal, né, um conjunto em condição de fábrica, ele tem essa perda de carga. Mas se eu mexer lá na condição de rotação, né, vai mexer, então vai mudar a minha perda de carga. Então vai ser então, a perda de carga inicial, delta P1, vezes a relação entre a rotação final e a rotação inicial ao quadrado. Isso daí então vai me dar a minha nova perda de carga. E se eu quiser saber qual que é a potência, né? Qual que é a potência? Para qual que potência que agora foi, né, o meu ventilador? Então eu mudei lá a rotação, né? Tá? Eu tinha uma potência inicial, para que potência que foi? Então a potência final é igual à potência inicial vezes a relação entre a rotação final e inicial ao cubo, tá? Então, dessa forma, eu consigo saber para esse ventilador, mudando os parâmetros dele, né? Qual que é a sua nova rotação e qual que é a sua nova potência, ok? Então, isso daqui é não, você precisa ter, principalmente quando você vai fazer balanceamento, às vezes precisa lá mudar uma polia para mexer na rotação, aí colocou uma polia lá, tal, mexendo na rotação, mas e aí, o que aconteceu com o sistema, né? Tá? Então você precisa, de antemão, saber o que vai fazer, né? Ou o que vai acontecer. Não adianta fazer, né? Ir lá, eu tenho agora aqui uma polia que é maior, vamos ver o que acontece. Aí vai lá e instala para ver o que acontece. Então, é noção do que vai acontecer, né? Ok? Então, está aí, né? Aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui é lei de máquina de fluxo, né? É a mesma equação, tá? É a mesma equação anterior, só que levando em consideração o diâmetro. Por exemplo, né? Se eu mudei o diâmetro da polia, por exemplo, né? Tá? Eu vou acrescentar isso aqui. Então, para saber a nova vazão, né? Eu vou ter, então, a vazão inicial vezes a relação entre as rotações, né, a final e inicial, vezes a relação entre os diâmetros final e inicial ao cubo, ok? Tá? E assim por diante, né? Tá dependendo aí do que você quer saber. Se quer saber vazão, queda de pressão ou potência. Ok? Então, olha lá, quando eu vou selecionar um ventilador, o que me interessa do ventilador? Então, quando eu vou selecionar um ventilador, 3 parâmetros básicos aí são importantes. Quais são eles aí, né? A vazão de ar, o potencial de pressão, estática ou total. Por que estática ou total? Porque tem fabricante, e a maioria deles, que vai trabalhar com pressão estática. Mas tem alguns fabricantes que vão trabalhar com pressão total, tá? Então a gente precisa saber qual que é para a gente poder, né, ver se o que a gente está selecionando não está errado. Então, isso aqui, né, essas condições necessárias para deslocar, né, essa vazão de ar através do sistema considerado, né, e todas as suas perdas, ok? A velocidade de descarga também é importante, né, porque a gente precisa saber a velocidade que a gente precisa, né? E a velocidade, né, a vazão de ar é determinada lá no cálculo de carga térmica. Lá no cálculo de carga térmica a gente consegue, né, determinar a vazão de ar, a gente já fez isso aí, né? Ok?
Então, aqui é uma curva de desempenho, né, a curva de performance típica de um ventilador, né, de um ventilador tipo Sirocco, airfoil, né, ou para frente, né, um ventilador centrífugo. Que informações que a gente tem aí? Tem pressão estática, pressão total, potência, rendimento estático do ventilador e rendimento total do ventilador. Tá? Aqui, ó, é uma curva de seleção de um fabricante, né? Então, esse fabricante aqui, isso aqui é a curva de performance desse ventilador, né? O que você tem aqui? Deixa eu ampliar um pouco para você enxergar isso aqui. Então, aqui, ó, pressão total, tá aqui. Esse cara está te dando uma pressão total em milímetros de cúmulo d'água. Aqui, ó, a massa específica do ar, 1,205 kg por metro cúbico. Beleza, então aqui é a perda de carga, né? A pressão total, desculpa, né? A pressão total, que você vai ter que olhar lá no seu projeto lá para ver qual que é a sua pressão estática total lá, né? Do seu projeto, mais a pressão dinâmica da pressão total. Aqui embaixo é a vazão de ar, né? A vazão de ar está aqui, ó, 9.000, né? 9.000, né? 5.000, 7, não, desculpa, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000, 20.000 e 30.000, tá? Metro cúbico por hora. Aqui é a velocidade de descarga, a velocidade de saída lá do ventilador, né? Então, você vai cruzar as informações e achar aqui. E aqui é qual que é a pressão dinâmica. A pressão dinâmica é por conta da velocidade, né? Então, essa velocidade vai te dar uma pressão dinâmica. Se você tiver a pressão estática mais a pressão dinâmica, você tem a pressão total. Tá aí, né? Aqui dentro, aqui, né? Ó, tá? Dentro aqui, a gente tem outras informações. Então, eu cruzo informações do que acho RPM, ou metro por segundo, acho a potência em cavalos. Aqui são as eficiências, né? Tá? As eficiências desse meu equipamento, tá? Que mais aqui? Aqui, ó. Aqui. Eu não posso trabalhar nessa região, tá vendo? Por que eu não posso trabalhar nessa região? Porque, né? Você está dentro daquela região lá onde você vai ter uma espécie de shutoff, né? Não vai ter vazão de ar e aí a pressão vai elevar. Ok? Então, aqui, né, ó, nesse slide aqui, eu estou fazendo um exemplo de seleção, tá? Então, ó, dados para a seleção de um ventilador centrífugo de simples aspiração, né, passo para trás, a vazão de ar 6.660 metros cúbicos por hora, tá? E aí a pressão estática do local 1.223 Pascal, tá? Então, olha lá, deixa eu ampliar aqui para você ver tudo que dá para a gente ver, dá para você ver o nível de ruído e tudo mais, né? Então, olha lá, 1.223, né, Pascal. Isso é a pressão estática. Olha aqui, ó. Eu venho aqui, ó, a minha vazão de ar é 6.660. Quando eu pego a minha vazão de ar aqui, ó, 6.660 está aqui. É esse número que está aqui, tá vendo? Então, eu vou, essa linha vertical aqui. Esta linha vertical aqui é que me interessa, ok? Bom, mas se eu vier aqui para baixo, aqui está me dando a velocidade do ar, 6,77, tanto que ele coloca aqui, ó, saída, né, velocidade na saída do ventilador, 6,77 metros por segundo. E aqui embaixo, ó, é a pressão dinâmica, 27 Pascal. Se eu pegar 27 Pascal mais 1.223 Pascal, eu vou ter esta pressão aqui, que é a pressão total que ele está querendo aí, tá? 1.256 aqui, mais ou menos, né? Tá, 53 por aí. Então, que é a soma da pressão estática com a pressão dinâmica que a gente encontrou aqui, ó. Ok? Bom, se eu cruzar essa informação de vazão com essa informação de pressão total, esse aqui é o ponto de funcionamento, então, desse ventilador. Tá vendo? Esse aqui é o ponto de funcionamento desse ventilador. Nota que ele está bem mais para né? Ele está longe tanto dessa extremidade quanto dessa extremidade aqui. Isso é importante.
igual bomba centrífuga. Eu não posso nem estar muito na extremidade esquerda, nem muito na extremidade direita, tá? Mais para o centro. Então, tá aí, né? Se eu subir aqui, ó, uma linha aqui, ó, esta linha aqui, onde tem no meu mouse aqui, ó, lá em cima ele vai me dar eficiência, então a eficiência aí, acho que é 71,8. Deixa eu pegar aqui, ó, 71,8, a eficiência. Se eu quiser saber qual que é a potência, né? Qual que é a potência do motor que eu vou precisar, eu vou paralela a estas linhas aqui, tá vendo? Então, do ponto que eu encontrei, uma paralela a essa linha aqui, ó, que eu estou passando o mouse, vai dar aqui em cima, ó. Então eu tenho 3,22 kW. Tá aqui, ó, 3,22 kW. Tá, e se eu quiser saber qual que é o ruído? O ruído, ó, desse ponto aqui, né? Eu tenho essas linhas aqui, que é muita informação nesse desenho, né? Mas essa aqui, ó, essa linha que desce assim, ó, mais fininha, tá? Uma linha mais fininha aqui, ó. Depois eu vou tentar abrir o catálogo de um fabricante para ver se fica mais fácil, né? Então tá aqui, ó, essa linha mais fininha. Então lá do ponto, eu desço aqui, tá vendo esse verde, não, esse vermelho aqui, onde eu tô passando o mouse aqui, ó, até bater aqui embaixo. Então ele está nesse nível de ruído. Então, né, esse conjunto motoventilador aí tem um ruído de 81,3 decibéis A. É alto, mas ele está na casa de máquina, não está dentro do ambiente. Né? Não dá para você colocar esse negócio do lado do ambiente e ainda colocar uma janela. Aí vai ficar, né, aí vai ficar barulhento. Ok? Tá? Então, tá aí as informações. Eu quero saber qual que é a rotação. Beleza. Do ponto de operação, eu desço essa linha aqui, ó, essa linha vermelha aqui, né? Esta linha aqui, ó, até bater aqui, né? Quando bater aqui nessa linha aqui, ó, aí eu venho horizontalmente até cruzar na RPM. Olha lá, tá aqui. Então ele tem 1510 RPM. Não está especificado. Então o ventilador que eu vou precisar é um ventilador de 6.660 metros cúbicos por hora, cuja velocidade de saída é 6,77 metros por segundo, cuja pressão dinâmica é 27 pascal, né, dada pela entrada, né, pela entrada do ventilador, tá? Portanto, a pressão total aí está aqui, ó, 1.250, que é 27 mais 1.223, está aí. A rotação do meu motor desse ventilador vai ser 1.510 RPM para atender essa vazão. A potência absorvida aí 3,22 kW, a eficiência desse ventilador 71,8% e o ruído dele 81,3 decibéis A, tá? Então a gente conseguiu, né, selecionar esse cara aí, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um catálogo fácil. Compartilhar aqui, compartilhou? Não. Deixa eu pegar aqui um catálogo fácil desse negócio aí. Deixa eu ir lá nas. Só um segundinho que eu até tenho um catálogo aqui muito bom, mas só que para enxergar na, na internet aí vai ser ruim. Deixa eu isso aqui de lado aqui, deixa eu pegar outro, só um minutinho aí. Tem aqui, barababam, barababam. Ok, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vou abrir, mostrar dois, né? Esse aqui é de um fabricante, né? OTAN, né? Hoje em dia tem outro nome, né?
tá? É um sólido Palau, né? A gente tem esse cara aí, né? É um fabricante, né? O outro fabricante que eu separei aqui, ixi, só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Fica aparecendo para mim aqui um compartilhar aqui em cima que me perturba, sabe? Bom, vamos nesse aqui, depois eu mostro. Então tá aqui, né? Esse Otana, então, ventilador centrífugo tipo Sirocco, né? Tá aqui uma foto de um, né? Aqui, ó, fundamentos, né? Como é que a gente aprende ar-condicionado, fundamentos e tal? Tem que ficar olhando os catálogos dos caras, aí sempre tem alguma coisa importante, tá? É, esse cara que vocês aprenderam lá, vocês ouviram falar desse cara aí, né? O Prandtl, né? Lá da transferência de calor, né? Mas na verdade ele é importante na mecânica dos fluidos, né? Então aqui tem generalidades sobre ventiladores, tá? Então tem bastante coisa. O que é vazão de ar, o que é pressão estática, o que é pressão dinâmica, né? Isso tudo aqui a gente já falou, né? Durante as aulas, tá? Mas tá tudo escrito. Você pega aí, ó, tá tudo, né? Escrito nos materiais, né? Lei de proporcionalidade, essa que a gente acabou de ver aí, ó, tá escrito aqui, né? É, vazão do rendimento, né? Rendimento vem lá da equação de potência, né? Nomenclatura, tal, aí é aqui do fabricante, nível sonoro, tal, né? Embora aqui, então aqui potência sonora, determinação do valor base, né? Então aqui, quando você está usando ventilador aí de dupla aspiração, como é que você faz para saber qual que é o ruído e tal, né? Tem bastante informação aqui, né, do fabricante. Mas deixa eu pegar aqui um catálogo, né, as curvas características. Então, aqui são os tipos, esse fabricante tem esses tipos aqui, né? Tá, esses caras aqui, tá aí nas dimensões e tal, né? E aí, ó, quando você chega aqui, tá lá, ó, né? Então, ó, série LSR, T2L, T2SR. Que significa isso? Isso aqui é uma série desse fabricante, né? Como eu não estou ganhando nada para fazer propaganda, né? Eu só estou falando qual que é a série aqui, né? Tá escrito aí. Mas olha lá, ele coloca para você aqui, ó, informações importantes, né? Deixa eu dar uma ampliada nisso aqui. Limite de emprego, ó, rotação máxima, 2.500 RPM, né? Para esse modelo, 3.100 para esse, 2.400 para esse, 2.500 para esse, tá? É, potência máxima, né? Tá? Potência do motor máximo. 1 kW para esse cara, 1,5 para esse, 1,5 para esse e 1,5 para esse. Tá lá, né? Velocidade periférica, né? Velocidade lá na saída, né? Na periferia do ventilador, em metros por segundo. Então você vai pegar a rotação e multiplicar por esse fator aqui, ó, 0,0097. Aí você sabe qual é a velocidade. Simples, né? Tá? Momento de inércia vocês usaram lá em resistência dos materiais, certo? Tá? Tá aí. E coeficientes de rotação. O que são esses coeficientes de rotação que ele está colocando para você aqui? Porque, bom, dependendo do tipo de ventilador que você está usando, essa curva que você vai ver aqui embaixo de performance, por exemplo, se você estiver selecionando um ventilador que é L ou SR, você vai ver que aqui, ó, a correção é multiplicar por 1, ou seja, não tem correção nenhuma. Só que se você encontrou um ponto aí, né? Aqui, um ponto aqui nessa curva aqui, e você quer usar um ventilador tipo T2L desse fabricante, os valores reais não são mais os que estão exatamente na curva. Então, você vai ter que pegar, né, a vazão que você encontrou, multiplicar por 2, a potência multiplicar por 2,15, a rotação por 1,05. Beleza? Tá? Então, tá aí, né? Como é que funciona. Então, olha lá. Vou dar uma diminuída aqui para ver se cabe esse cara aqui, né? Então, aqui é uma curva desse fabricante, né? O que eu tenho aqui, ó? Desse lado aqui, eu tenho diferença de pressão, né? A queda de pressão total,
em milímetros de cubos d'água. Aqui em cima, ó, 46, 50, 49, 45, 39, né? Eficiência. Aqui, potência, né? Tá? Potência aqui, né? Ok? Aí a potência, né? Que é esse PAzinho que está aqui, né? Ó, potência absorvida, né? RPM, então aqui, ó, RPM está aqui, certo? E vazão está aqui, tá? Vazão está aqui, certo? Nota que nesse pré-fabricante, do lado de cá eu tenho a queda de pressão, né, em milímetros de coluna d'água, e do outro lado está em Pascal, né, Newton por metro quadrado. Por quê? Ah, de repente, o que você tem de informação é Newton por metro quadrado e ele não quer que você erre na conversão, né? Vai que você erra na conversão, aí errou, né? Então, já está dado aí, né? Tanto faz, então, eu usar esse lado aqui da minha esquerda, né? Sim, tanto faz eu usar a minha esquerda, quanto tanto faz eu usar a minha direita. Ou eu uso Pascal, ou eu uso milímetro quadrado. Aqui em cima, olha lá, tem um degradê de cores. Ó. O que ele coloca aqui? Ó? Essa cor mais escura para você não utilizar. Então, vamos supor que você cruzou essas informações caiu aqui. Pula para outro equipamento. Esse ventilador não serve. Tá? Ah, mas eu cruzei as informações e ficou nessa área um pouco mais cinza. Não recomendado, tá? Então, não recomendado. Então, ele pede para você, né, cair fora desse cara aí, né? Tá? Utilizável segundo a série, tá vendo? Tá vendo que tem um aqui, ó, não recomendado e um pouquinho, não degradê aqui, um pouquinho mais escuro. E tá, não utilizável, utilizável segundo a série e não recomendado. Você põe na sua cabeça assim, tudo que tiver colorido aqui, ó, não pode, ok? Tá? Para não ter confusão. Então, tudo aqui, ó, essa parte aqui de cima toda aqui, não pode. O que mais que você não pode? Não pode ter um ventilador, né, cujo cruzamento das informações fique muito na periferia, tá ok? Tá? Fique muito na periferia. Tanto faz para a esquerda quanto para a direita, tá bom? Então, eu vou fazer aqui pegar esse cara aqui, vou dar um print screen nele aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Se diminuir muito, acho que vai ficar ruim lá na hora de enxergar lá. Eu quero que você enxergue esse cara aqui, né? Vou fazer o seguinte aqui. Copiar só esse pedaço aqui e depois a gente copia, se tiver que copiar mais para cima ali, tá? Só para ficar claro aqui, né? Vou jogar isso aqui lá no PowerPoint. E deixa eu adicionar um slide aqui. Especiais, né? Opa, sou eu. Não tá com fome, não? Vamos lá. Então, ó, só um pedaço da carta, né? Então vamos supor, tá? Um projeto hipotético aí que a sua vazão de ar calculada lá que você precisa seja uma vazão lá de aqui, ó, esse cara aqui é 1.000, aqui é 1.500, tá vendo? Aqui é 1.000, aqui é 1, 2, 3, 4. Então, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 está aqui. Supor que você está aí com 1.200, tá? Então, aqui. Então, 1.200 metro cúbico por hora. Você vai vir aqui, ó. Esse cara aqui é a sua linha de vazão. Ok? Tá lá, ó, sua linha de vazão em qualquer posição aqui. Qualquer posição aqui é sua linha de vazão. Então, a princípio, qualquer posição aí cruzando com esse cara aí, né? Tá? É seu ponto de operação. Beleza? Bom, para isso, ó, se eu continuar aqui, mudar de cor, e agora descer aqui, ó, 1.200 vir aqui para baixo, olha aí o que eu vou ter.
Em cima aqui, velocidade. Então, aqui, velocidade de descarga do ventilador. Então, aqui é 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a sua velocidade de saída, ó, 7 metros por segundo. E qual que é a sua pressão dinâmica? A sua pressão dinâmica, 3 milímetros de coluna d'água. Ok? Vamos supor que no seu projeto lá você calculou, e a gente vai fazer isso daí depois do intervalo, a gente calculou a pressão estática. Vamos colocar que a pressão estática lá do seu projeto, ela seja, sei lá, de 22, 20 não, 20, vai? 20 milímetros de coluna d'água, tá? Então, se ela é 20 milímetros de coluna d'água, a sua pressão estática, a sua pressão total, né, o seu ΔP total, que é a sua pressão total, vai ser a sua pressão estática mais a sua pressão dinâmica. A gente fez isso aqui, né? Tá? Então, ó, fica que o seu ΔP total vai ser 20 mais 3, certo? Então, seu ΔP total, 23 o quê? Milímetros de coluna d'água. Então, ó, quando eu olho aqui, ó, 20, 21, 22, ó, aqui tá, 22, 24, 26, 28 e 30. Então, 22 está aqui. Oi, tem alguém querendo conversar comigo aí? Ou tá querendo... Oi, oi, oi. Não, ele não é, não. Acho que ele tem que ver na TV, né? Vendo? Eu falo que eu tô falando sozinho, né? Aí. Então, ó. Tá, não, eu tô aqui. Eu tô aqui. Opa, então beleza. Então vamos lá. Então, ó, 23 minutos com uma d'água. Então aqui é 20, aqui ó, é 22, porque daqui até aqui em cima tem de 2 em 2, ó, 22, 24, 26, 28, 30. Então 23 é mais ou menos aqui, ó. Isso aqui, ó. 23. Então se eu vier agora aqui horizontalmente, ó, lógico que o meu horizontalmente tem não, umas caidinhas aí, né? Tá aqui, ó. Opa, aqui não é para baixo, né? Então aqui é o meu ponto de operação. Então, esse ventilador aí, ó, para essa aplicação, ele serviria. Olha lá, ó, eu estou longe, né, dessas posições aqui. Ó. Você tem que tomar cuidado na hora que for selecionar um ventilador. Né? Se você tiver que selecionar um ventilador, você sempre vai pensar nisso aqui. Ó. Isso aqui, ó, não posso, tá? Tem que fugir daqui. Onde mais eu tenho que fugir? Tem que fugir dessa extremidade aqui. E dessa extremidade aqui. O meu ventilador tem que ficar onde? Qual que é o ponto bom do meu ventilador? O ponto bom para o meu ventilador trabalhar sem problema, né? É sempre região central. Ok? Tá? Então, aqui para cima também, né? Desde que seja na região central, tá ótimo. Beleza? Tá? Resolvido. Bom, e agora? Ah, legal. Com essa informação aí, agora a gente consegue pegar as outras, né? Então, vamos lá. Deste ponto aqui, ó, se eu vier paralela a essa linha aqui, ó, vou vir para cá, paralela àquela linha ali, ó, aqui é minha potência. Então, aqui é 0,15, lá é 0,20, aqui, aí precisa fazer uma regrinha de 3, mas aproximadamente 0,17 kW. Ok? Tá? Tá aí. Bom, então, eu consegui aí saber, né, qual que é, né, a minha potência, né? Se eu quiser saber, né, a rotação, né, tá? Então, tem aí as linhas de rotação também. Então, observa, né, aqui quais são as linhas de rotação. Na verdade, aqui, ó, fiz uma arte aqui, só um minutinho aqui que eu estou comendo uma bola aqui. Só apagar isso aqui, que eu estou fazendo, estou sendo um artista aqui, né? Estou fazendo uma arte
grande aqui. Só um minutinho aqui. Só deixa eu baixar aqui antes de mais nada. Vou colocar aqui do lado aqui qual que é o de eficiência aqui, que senão eu não consigo explicar os outros. Aqui. Só um segundinho. Eu vou descompartilhar de novo aqui, né? Descompartilhar de novo aqui. Deixa eu só ir lá e baixar ele. Caiu? Não, não caí, não. Eu só estou tentando compartilhar, copiar aqui a, a figura. Só que tá vendo aqui, ó, ele tá, não tem lugar para colocar ele aqui. Eu estou aqui apanhando aqui para ver onde é que eu vou enfiar ele aqui, né? Que é para saber qual que é a eficiência, tá vendo? Tá? Só um minutinho. Beleza. Então, beleza. Só um minutinho. Vou fazer uma coisa aqui, se você for dar risada, você dá risada com o microfone desligado, tá? É que estou tentando aqui dar um jeito de pegar aqui a eficiência, né? Mas eu não estava conseguindo colocar todo mundo no mesmo lugar, né? Então eu fiz aqui uma maracutaia aqui, tá vendo? Eu juntei aqui um no outro aqui, fiz um corte aqui, só para a gente ter uma noção. Mas é porque assim, antes de eu pegar aqui a potência, eu preciso só verificar uma coisa aqui que é importante, né? Que é isso aqui, ó. A eficiência, né? Só para dar uma relembrada lá de máquina de fluxo, né? O que acontece aqui, ó? Esse aqui é o meu ponto de operação, né? O ponto de funcionamento. Se eu subir aqui, ó, vai ficar meio, né, não é bem exato, tá? Mas aproximadamente aí, ó, 50% de eficiência. Você pode falar assim, pô, mas 50% de eficiência é uma eficiência muito baixa. Mas para esse ventilador é o melhor que tem, olha, tá? Então, é um excelente ponto de funcionamento para esse ventilador. O que você pode fazer?
você pode procurar nas outras curvas que tem lá nesse catálogo que eu mostrei e verificar para outros ventiladores se tem ventiladores com eficiência melhor. Quanto maior, melhor, óbvio. Né? Mas o que acontece? Quanto maior for ficando o ventilador, provavelmente esse ponto aqui, ó, que é o ponto de funcionamento, esse ponto aqui, ele vai ficando mais para baixo. E vai ficando ruim também, né? Tá? A gente trabalha muito aqui nessa parte de baixo também, é ruim, né? Tá? É muito no limite inferior, né? Tá ok? Tá? Então, para este ventilador aqui, tá excelente esse ponto, tá? É isso que eu precisava mostrar antes de falar de potência, né? Então, vamos lá. Então, aqui a eficiência é 50%. Aqui, ó, você observa que isso aqui são linhas, né? Tá? São linhas aí de potência, né? Então, você vem daqui para lá, né? Só para voltar aqui no nosso caso aqui. Então, aqui a potência, aproximadamente 0,17 quilowatts, tá? E as de rotação são essas linhas aqui, ó. Estas que estão aqui, ó. Vendo? Esse cara aqui, ó, 1.000, 1.200, 1.400. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma linha paralela a essas daqui. Então, ó, mais ou menos isso aqui. Então, aproximadamente 1.300 RPM. Ok? Tá? Esse catálogo aqui, ele não está te dando ruído, né? Que aí o ruído você tem que ir lá naqueles catálogos, lá naquelas curvas lá para cima e pegar o valor do ruído, né? Mas você já tem um monte de informação. Ó. Você já sabe que a sua vazão de projeto é 1.200 metro cúbico por hora. Você sabe que, então, a velocidade de descarga, né? Velocidade de descarga lá do seu ventilador, velocidade de saída, 7 metros por segundo. Então, se vamos supor que a sua instalação precisa de 9 metros por segundo, você vai precisar fazer uma redução na saída para alcançar 9, né? Certo? Tá? Não, a minha velocidade de saída tem que ser 4 metros por segundo. Então, você vai fazer uma ampliação na saída do ventilador, é isso. Você agora já sabe a velocidade, né? Quanto que é a pressão dinâmica? Pressão dinâmica, 3 milímetros de coluna d'água. Quanto que é a pressão estática? A pressão estática você calculou no seu projeto, deu lá 20 milímetros de coluna d'água. Quanto que é o seu delta P total? 23 milímetros de coluna d'água. Quanto que é a potência, né? Tá? A potência. Potência aqui, ele coloca como PA ali, né? Que eu chamo de potência absorvida, né? 0,17 kW. Qual que é a rotação que esse ventilador vai girar para atender esse caso aí? 1.300 RPM. Qual que é a eficiência desse ventilador? 50%. Ok? Tá? Então, você conseguiu especificar o ventilador. Então, o projeto que você precisa especificar o ventilador, está aí o seu ventilador. E você tem como fazer isso, né, por meio de aplicativo. Você entra no site desse fabricante mesmo aí, né, ele tem lá, né? Lá ele tem, né, um software, né, que você pode baixar gratuito, né? Você baixa lá e você consegue especificar, né? Tá? Você coloca os seus dados lá e ele vai te dar, né, o ponto de funcionamento, ele vai te dar, né, a curva já traçada com todas as informações, tá? Até para o melhor ventilador, né? No seu caso, né? Ok? O outro que eu ia mostrar para vocês, deixa eu compartilhar lá, antes de sair para o recreio, que eu já estou com a garganta seca aqui já, é esse aqui, ó. Não dá para enxergar muita coisa, tá vendo? A ideia é a mesma, tá vendo? Esse aqui é outro fabricante, né? Tá? Thermodyn,
Deixa eu só fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Você vai que tem alguém que trabalha lá e fala assim, lá no outro ele passou tudo, né? Então, catálogo geral de Siroco, né? Tá aqui o ventilador. Então, todo mundo começa com a mesma coisa. Fundamentos, tal, né? Mesma ideia, né? Essa equação que você conhece bem, né? Só está colocando gama, você conhece como, né? Rho V quadrado sobre 2G, né? Tá ali. Que fluxo turbulento laminar, você já está careca de saber isso daí, né? Curvas características. Aqui sobre elevação do mar, né? Por quê? Porque você precisa fazer alguma correção da temperatura, né? Para achar a pressão barométrica do local, mas isso aqui você consegue de outras formas. Na carta psicométrica tem isso daí, né? Aqui, lei de proporcionalidade, lei de similitude, similaridade, tem vários nomes para isso, que foi o que eu mostrei para vocês. Quando você vai mudar os parâmetros do ventilador, tá aí, né? As equações são as mesmas, né? Tá? Rendimento, tá tudo aqui, né? Aqui é como é que você vai selecionar o ventilador desse fabricante, característica construtiva, tal, né? Desenho é importante porque você tem que colocar isso no seu projeto, né? Tem que caber, né? Então, as informações de dimensão estão aqui, os tipos de ventiladores, tá aí, né? Saídas e tal, né? Tá todo mundo aqui. Curva, e aí a curva dos ventiladores. O problema da curva é que para mostrar para vocês ficou ruim, né? Ela é muito colorida, tá vendo? Mas é a mesma coisa, tá? Aqui, ó, pressão total, vazão, metro cúbico por hora, velocidade de descarga, velocidade da saída do ventilador, pressão dinâmica. Aqui até o desenho, né? Aqui o legal é que te dá um desenho aqui com as características básicas, né? Para você colocar no seu projeto. O diâmetro do rotor, ó, tá? E aqui as dimensões A e B, porque o seu duto tem que encaixar aqui, né? Aí aqui, ó, potência absorvida tá aqui, eficiência tá aqui, ó, 43, 46. Aqui, rotação, velocidade periférica. Tá vendo? Então, basicamente, né, todos eles vão te dar as mesmas informações, tá? As informações são as mesmas, ó, tá? Só ficou ruim aqui, não dá para fazer um exemplo com vocês, que não dá mal e mal dá para enxergar, né? Isso aqui é bom impresso, você imprime ele, né, sem cor, né, que aí fica fácil para você enxergar, né, fica mais fácil para trabalhar. Mas é isso, tá? Então, basicamente esse tipo de informação que a gente precisa do fabricante de ventilador para a gente poder, né, ter uma seleção adequada. Tranquilo? Baba, né? Ou não? Não tô nem aí, né? E aí? Até aqui tá suave. Suave, né? Na atividade, Na hora que a gente está ouvindo, o senhor está falando, a gente entende tudo. O duro é depois. Tá, mas vocês viram aí, né? Tem que procurar catálogo, tá? Então, olha nos catálogos. Que nem aqui eu fiz uma seleção aqui, fiz um exemplo. Mas olha sempre o catálogo, porque de equipamento, essas coisas, vai variar um pouquinho o jeitinho de fazer de um fabricante para outro. Então, assim, vocês precisam ter as características gerais. O jeito de selecionar vai variar um pouquinho de um para o outro, que nem lá no difusor. Um fabricante usa um jeitinho, outro usa um outro, mas de forma geral o que você está procurando é informação. Então, aqui, que informação que você precisa? Pressão dinâmica, potência, rotação, se ele atende vazão, né, por pressão, para saber qual que é a eficiência, né? São essas informações aí. Beleza, então vamos fazer o seguinte, eu já cansei de falar, preciso de 20 minutos para descansar. Então, 9h20 a gente volta, beleza? beleza. Beleza, senhor.